A paz do Senhor amado, os jovens, tudo bem? É um prazer falar com você mais uma vez, hoje em especial, na nossa segunda lição, quando falaremos sobre Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Deus, ele vai usar algo na vida de Oséias, que é o casamento com a Gomer, para poder retratar a infidelidade do seu povo. Deus usa algo que era a vida do profeta para trazer uma lição de como ele amava o seu povo, mesmo o seu povo havendo prostituído. E o nosso texto da nossa lição, o texto do dia diz: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Oséias capítulo 2, versículo 2. A síntese textual, ou a verdade prática, diz: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. A traição de Gomer para com Oséias vai retratar a traição do povo de Deus, que mesmo recebendo do Senhor a promessa, vai fazer o quê? Vai fazer com que encontre outros amantes. Israel vai encontrar, no caso, outros amantes. Que amantes seriam esses? Seriam as nações, que eles iriam se prostituir. Então Deus ele vai falar a esse povo que havia, de uma certa forma, esse povo havia sido ingrato para com o seu amor. Então Deus vai trazer uma palavra dura, uma mensagem dura, mas porém com salvação. Porque por mais que a mensagem do Senhor seja dura aos nossos ouvidos, mas ela traz consigo a salvação, a esperança, ou algo a mais da parte do Senhor nosso Deus. Quais são os objetivos da nossa lição? Refletir a respeito da vida de Oséias, o seu drama pessoal, compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo e, por último, explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. Nós vamos ver a importância dessa união, desse casamento de Oséias com essa prostituta, como Deus vai trazer lições importantíssimas para o seu povo. O texto bíblico está em Oséias capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois os versículos 14 a 17. Como são somente 6 versículos, nós faremos menção à leitura desses 6 versículos, que dizem assim: Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituição da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Olha só como Deus estava triste com o povo. E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. Deus está triste com a atitude do povo, quando o povo troca o seu amor pelo Baal, quando troca o seu amor pelos Baalins. Então, irmãos, é muito sério. Eu lembro também quando o povo troca Deus e pede um rei. Samuel fica triste, fica angustiado, mas Deus fala: não, Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Então, irmãos, é muito sério. Que Deus nos abençoe. E eu lhe convido, você que está comigo já nesta leitura, introdução, a vir comigo. O que você vai fazer? Não vai te custar nada. É só você dar o seu clique aqui no se inscrever e logo do lado acionar as notificações.
para que você venha comigo nesta família que está em crescimento. E vale dizer uma coisa, quanto mais você interagir com o canal, mais o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é de grande relevância para a pesquisa e para a vida de muita gente, tá bom? Deus te abençoe. Vamos à nossa introdução, então, que diz assim: Oséias inaugura a sessão dos profetas menores. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração. Como Jeremias foi um homem quebrantado. É considerado Jeremias do Reino do Norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel e utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. À semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a própria vida. Enquanto Ezequiel tornou-se viúvo por meio de sua vida, realizou vários atos como um sinal para a sua geração. Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel. Viu? Oséias resgata a mulher, casa-se com ela, mas depois de ter casado com ela, ter tido filhos com ela, ela volta para a prostituição. Mas ainda assim, por ele amar a Gomer, o que ele faz? Ele volta lá e traz ela novamente. Deus falando a Israel: eu amei vocês quando vocês ainda não eram o meu povo. Eu fiz promessa a Abraão quando Abraão ainda estava junto com seu pai, quando seu pai ainda tinha os seus deuses. Eu tirei de lá, eu cuidei, eu tratei de vocês. Vocês estiveram no Egito, eu cuidei de vocês no Egito. E o que eu recebo em troca é vocês se contaminando com os deuses, com Baal, com os Baalins. Mas mesmo assim, eu ainda desejo resgatar vocês. Eu vou pagar um preço por vocês. Irmãos, existe amor igual a esse? Resposta simples e objetiva: não existe. No primeiro tópico falaremos sobre a vida de Oséias. No segundo, contexto histórico. E no terceiro, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. Vamos lá. A vida de Oséias. O profeta da salvação. Oséias significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como salvador. Outros interpretavam pensando no imperativo salva, como se fosse um clamor direcionado a Deus. Para provermos o plano de salvação, primeiro é preciso predisposição para conhecê-lo. Em seguida, devemos compartilhá-lo com persistência, penhor e amor. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, ou o evangelista de Israel. Seu nome vem da forma hebraica Hosheia, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus e Josué. Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Então, Oséias significa salvação. Salvação e no sentido ainda de uma palavra, de uma colocação mais atual, ao invés de ser salvação, é salva. Ou seja, Deus, o Deus que salva, Deus salva. E Deus não salva somente no futuro, Deus salva hoje, agora, nesse momento. Deus tem salvação para aquele que crê, para aquele que acredita. Então, Oséias, vamos dizer assim, não é uma mensagem visando só o futuro. O Oséias é uma mensagem atual. Por quê? Porque a salvação, ela é atual. A salvação não olha só o futuro, a salvação olha o momento, o hoje. E vale a pena dizer o seguinte: a minha atitude hoje será o reflexo do que vai acontecer lá na frente. Ou lá na frente vai ser o reflexo da atitude que eu tive hoje. Então o que eu faço hoje vai refletir lá na frente. Se eu aceito ao Senhor Jesus, estou garantido da minha salvação se eu permanecer fiel. Mas se eu aceitar e também vacilar na fé, perdi toda a comunhão. Que Deus tenha misericórdia. Deus continua sempre disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é o nosso mérito, mas seu próprio amor, né? Na sua essência.
Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos? Não, sendo nós ainda pecadores. É a maior prova de amor é essa, que Deus enviou Jesus para morrer por pecadores. E no caso, eu e você somos pecadores que um dia recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, Oséias significa salvação. Sua origem e ocupação. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Isacar. Ao referir-se ao rei de Israel, utilizou o pronome da primeira pessoa do plural, nosso rei. Ele citou diversas referências geográficas envolvendo as cidades norte, Efraim, Mispá, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, Gibeá, Ramá, Gileade, indicando o conhecimento de alguém natural daquela área. Possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa, apresentando um conhecimento prático na área. Na verdade, ele sendo salvação e sendo um padeiro, tem tudo a ver com o plano de salvação estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus vai dizer o quê? Que ele é o pão vivo que vem da onde? Do céu. Jesus é a salvação, o pão que vem do céu, a palavra que vem do céu. Então, Oséias, como sendo padeiro, segundo a tradição, então indica o quê? Que ele, como padeiro, aquele que tem o alimento, também tem a palavra. Aquele que tem o pão, aquele que tem o pão que alimenta o físico, também tem o pão que pode alimentar a alma. E o que alimenta a alma é o quê? É o pão que vem do céu, que é Jesus, que é a salvação, que é a libertação, que é a transformação, que é a regeneração da vida do pecador. Então, possivelmente, ele seja lá de Bet-Semes, né? E com certeza, conhecedor, fazia diferença aonde morava, conhecia aonde morava. E você? E eu? Será que nós temos feito diferença aonde nós moramos? Você, jovem, tem feito diferença na sua igreja, na sua comunidade, na sua universidade, na faculdade, no seu cursinho, no seu comércio, na sua loja, quem sabe até mesmo na sua academia, onde você frequenta. Você tem feito a diferença ou não? Pense nisso. Lembre-se, embora você não seja Oséias, mas você também pode ser salvação na vida de alguém. E você pode apresentar a essas pessoas o pão vivo verdadeiro que é Cristo. Seu drama pessoal. O livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Primeiro, os capítulos de 1 a 3 descrevem sua vida pessoal ao comparar sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. Dos capítulos 4 a 14, apresentam profecias poéticas entregues em um longo intervalo de tempo. Oséias foi um homem chamado por Deus não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Ou seja, Oséias vai representar o amor de Deus não na parte teórica, mas na prática. E não somente na teoria. Ele vai viver o amor de Deus na prática quando ele tem um relacionamento com a sua esposa e ela lhe trai. É fundamental isso que aconteceu com Oséias. Ele teve o seu drama, tem filhos com a mulher o abandona, volta à prostituição e ele vai lá novamente e resgata esta mulher para ele. Tudo que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com o seu povo. O casamento de Oséias foi providencial, pois lhe fornece a analogia necessária para que ele dirigisse sua mensagem a Israel. Ele podia dizer, está vendo só? Do mesmo modo que eu trouxe a minha mulher, que eu amei a minha mulher, que eu tive filho com a minha mulher, e ela me abandonou, voltou à prostituição, e eu fui lá e trouxe ela novamente. Assim é o amor de Deus para com vocês. É o amor de Deus para com a nossa tribo, para com o nosso povo de Israel. Deus nos amou, mas nós o abandonamos, nós prostituímos, nós prostramos diante de outros deuses, mas ainda assim o Senhor quer nos resgatar. É uma mensagem na prática e não somente na teoria. E isso é
fundamental. Qual é o contexto histórico, qual é o pano histórico de fundo do ministério que envolve o ministério do profeta Oséias? Quando Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Lembremos que Jeroboão foi o primeiro rei de Israel após ter dividido, após ter o reinado ter sido dividido pela posição tomada por Roboão, o filho de Salomão. O reino é dividido em dois, então Jeroboão fica com as 10 tribos e forma o reino norte, e Roboão forma então o reino sul, que é Benjamim e Judá. Foi um período de instabilidade, viu? Não tinha estabilidade. Quando ele estava profetizando, não tinha estabilidade, tinha instabilidade. Estava instável o reino. Por quê? Porque os reis estavam assim, não tinha uma firmeza para servir a Deus de fato. Alguns reinavam pouco tempo, alguns reinavam em Israel, mas rapidamente perdiam o seu posto. Ezequias vai ser um grande rei, com certeza, mas os demais, Uzias também, um bom rei, mas sempre eles cometeram falhas, cometeram erros. Então, por isso veio a guerra, e essa instabilidade também está por causa da guerra que eles viveram. Os reis, eles não tiveram paz, sempre tiveram guerra. Por quê? Porque havia tomado a decisão de se afastar de Deus, prostrar diante de outros deuses. E isso foi muito prejudicial. Seu ministério foi longevo, ou seja, teve uma duração muito grande. Jeroboão II reinou no norte de 793 a 753. Ezequias reinou no sul 715 a 686 a.C. No mínimo, podemos afirmar que ele profetizou entre 753 a 715. Aí daria já um bom período, mas há ainda alguém que vai afirmar que talvez ele tenha profetizado por 90 anos. 90 anos, nós vamos ver que seria um prazo muito, muito grande, né? 90 anos seria, de fato, um período muito longo para que um profeta estivesse aí exercendo o seu ministério. Mas, segundo aqui 753 a 715, dá uma faixa mais ou menos de aproximadamente quase 40 anos de ministério, 38 mais ou menos a 40 anos de ministério, segundo as datas e os reis que ele participou enquanto eles estavam reinando. Foi longo, teve um período muito grande, e com certeza, dando um testemunho com a sua própria vida, o crescimento do povo foi muito grande. Embora o tempo seja exagerado, se compararmos, se aceitarmos que seja 90 anos, né? Sabemos que com certeza foram muitas décadas dedicadas ao profetismo. Ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias. Ele viveu no tempo áureo da profecia, tanto em Israel como em Judá. Oséias foi testemunha da destruição do Reino do Norte em 722. Então, ele presenciou algo marcante quando o Reino Norte é levado ao cativeiro. E nesse período, irmãos, imagine bem, sem querer trazer nenhum pensamento de assim, que possa alguém formar uma idolatria, mas imagine bem você ser um profeta contemporâneo, por exemplo, do profeta Isaías. Você saber que Isaías está profetizando lá no sul, e você é um profeta do norte. Eita, que coisa boa, hein? Que experiências maravilhosas não teríamos. E do mesmo modo, hoje, você pode ser profeta na sua igreja e Deus levantar um outro profeta também, sem problema algum. O importante é nós sermos usados pelo Senhor nosso Deus. Prosperidade e paganismo, no 2.
Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade como resultado de uma grande expansão de terras. A Síria estava debilitada, as rotas das caravanas, que antes eram dominadas por Damasco, estavam sob o controle de Israel. O comércio crescia, as cidades, e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. Lewis dizia que a prosperidade é o clima propício para campanhas do diabo. A prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. A adoração idólatra dos cananeus tinha se espalhado por todas as terras de Israel. Se havia uma colheita boa, os israelitas chegavam ao cúmulo de atribuir essa dádiva a Baal. Observem bem, no início, no período quando ele assume, então, no Reino Norte, ele assume para profetizar no período de Jeroboão, que foi o primeiro rei. Israel ainda, devido ao grande ministério, ou o grande reinado próspero de Salomão, todo Israel estava em paz. Israel estava em paz, todo o país estava em paz, prosperou muito, porque também ali fora um reflexo das alianças que Salomão havia feito. Então houve uma prosperidade, a terra estava em paz, Israel não tinha inimigos considerados que fossem, vamos dizer assim, elevados, que com condições de estarem contra eles, de estar guerreando contra eles. Só que as misturas, as alianças trouxeram também gente estranha para fazer parte do povo. Trouxeram gente estranha para fazer parte do povo. E com isso vem também as idolatrias. E aqui fala, sem falar que o próprio Jeroboão, ele vai estabelecer a idolatria em Dan e Betel, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar. Então, aquela prosperidade, e aqui o comentarista ele usa bem essa colocação, quando o Lewis fala, né, que a prosperidade é o clima propício para quê? Para as campanhas do diabo. Por quê? Porque está todo mundo na boa. Ninguém está preocupado em orar, em buscar, em consagrar. Então, vai levando a vida do jeito que acha que deve, mas não se compromete com Deus. Prefere fazer o quê? Agradecer a Baal, agradecer aos Baalins, do que agradecer a Deus, que tem o poder de realizar todas as coisas. Oh, meus amados irmãos, que nós não sejamos assim. Se há algo terrível na vida do homem, se chama ingratidão. Ingratidão é coisa terrível. E o povo está estabelecendo a ingratidão contra o Senhor nosso Deus. Enquanto a provação nos conduz à oração, como o vento impulsiona um veleiro, o conforto pode nos seduzir para uma vida na acomodação espiritual. Ou seja, se estamos na provação, a gente vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai consagrar, vai fazer tudo para ter um contato maior com Deus. Mas quando nós estamos bem, nós não pensamos nisso. Nós não pensamos em buscar, em consagrar. 3. Líderes religiosos corrompidos. Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade. Eles abandonaram seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Olha só, amados, sacerdotes ladrões, sacerdotes corruptos, sacerdotes que pagavam criminosos para assaltar nas estradas. Olha só, imagine comigo, você vem com a sua caravana, você vem com o seu povo, você vem com a sua família, você vem trazendo o seu animal para o lugar de adoração, aí no meio do caminho você é assaltado, levam o seu animal, espanca você, bate na sua família. Imagine bem, era esse papel que os sacerdotes, os religiosos da época, estavam se prestando também. Claro,
Sempre há uma exceção. Deus tem sempre os seus remanescentes, mas aqui a ideia que temos é que uma grande parte estava fazendo isso, estava aproveitando as rotas, que eram lugares obrigatórios, onde as pessoas passavam para que eles pudessem fazer isso. Sacerdotes unidos a ladrões, a corruptos para tirarem do povo. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos. Enquanto os sacerdotes prevaricavam, Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta, um pão quente, né? Um pão, Oséias, um pão tirado do forno. Eita, glória a Deus! Oséias chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora. Oséias colocou-se na posição de Deus e por isso foi usado pelo Senhor em um momento difícil da história de Israel. Estamos nós preparados para seguir os nossos passos ou para seguir os passos de Oséias? Porque de repente eu posso seguir o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero fazer, mas eu tenho que entender se aquilo que eu quero fazer é a vontade de Deus, é o desejo de Deus. Então os líderes corrompidos, mas Deus vai levantar, vai pegar um pão, vai tirar um pão direto da fornalha trazer uma mensagem poderosa ao povo. No 3, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. A metáfora do casamento. Oséias, por meio de sua própria experiência, exortou Israel sobre o perigo da infidelidade, traição. A metáfora ou a comparação do casamento foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Deus olha que o povo está se prostituindo, está dando honra a Baal, está oferecendo a Baal a sua adoração, está atribuindo a fartura na colheita a Baal. Deus está olhando tudo isso. Deus está vendo o povo se desviando, como o Senhor está vendo hoje também, o povo se desviando, as igrejas se corrompendo, grandes ministérios se corrompendo. É tudo pelo poder. Quanto mais poder, parece que é melhor. Quanto mais poder, parece que a coisa é melhor. Oh, amados, vamos nos comprometer com Deus. Então Deus faz o quê? Usa o casamento para retratar. Ainda que vocês se prostituíram, me abandonaram, mas eu continuo amando vocês. O meu amor por vocês continua o mesmo. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Betel, a casa de Deus, ironicamente, apelidada por Oséias, de Bet-Aven, casa dos ídolos. Por quê? Porque em Betel, como eu disse anteriormente, o que aconteceu? Lá, Betel, que era a casa de Deus, foi chamado casa de ídolos. Por quê? Porque Jeroboão, ele vai estabelecer lá, vai levantar um bezerro de ouro lá, para que eles pudessem adorar. Olha a idolatria aí, no lugar que era um lugar de adoração a Deus, agora é adoração a ídolos. O Senhor estava cansado de uma adoração superficial e falsa. O juízo se aproximava. A nação que antes era esposa foi comparada à figura de uma meretriz, uma prostituta. O juízo de Deus seria iminente. O juízo de Deus já estava vindo e eles não estavam percebendo. Por quê? Por causa da facilidade que estava. Ou seja, nós estamos na lição dos juvenis, falamos da vez passada, na primeira lição, sobre o relativismo moral. E aqui foi a mesma coisa. Ah, é pecado? É pecado não, pode fazer. Deus não está nem aí para isso. Só que Deus estava olhando sim o pecado da nação. E o juízo já estava vindo e eles não estavam percebendo. Uma mensagem ilustrada da relação de Oséias com Gomer. Nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou a sua mensagem, mas também seus filhos
pois todos receberam nomes proféticos. Seu primeiro filho chamou Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha. Deus espalhou o povo. Deus iria espalhar o povo, espalhou o povo na terra da Babilônia. O segundo filho, uma menina. Seu segundo filho, uma menina, recebeu o nome de Ló-Ruama, que significa desfavorecida. Deus não teria mais compaixão de seu povo, ou seja, o povo abriu mão do amor, do poder de Deus, então estava desfavorecido do amor de Deus. E, pois Deus não tolera para sempre um povo que odeia ser corrigido. Se você não deseja correção, Deus não pode tratar com você. E seu terceiro filho recebeu o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo. Já pensou que tristeza, amados? Já pensou que tristeza? Colocar o nome não meu povo, Deus dizendo assim, vocês não são mais o meu povo. Por quê? Porque vocês se prostituíram. Vocês se prostituíram, então vocês não são meu povo, mas deixa que eu vou tratar com vocês, eu vou espalhar vocês, eu vou deixar vocês lá na Babilônia, mas depois eu vou trazer vocês novamente. Essa rejeição não seria permanente, mas resultaria no exílio e na destruição do Reino Norte como entidade política. Entretanto, esse período terminaria diante da conversão de Israel e de sua reunião com Judá. Ou seja, depois o povo voltaria a ser o mesmo povo, mas uma rachadura iria acontecer que seria um reflexo até no tempo de Cristo. Porque Samaria foi capital do Reino Norte. E a Bíblia vai dizer que samaritanos não falavam, não tinha ligação com os judeus. Olha aí, tudo por causa disso, dessa divisão Reino Norte e Reino Sul. Só Jesus na causa. A promessa de restauração no terceiro subtópico para concluirmos. Assim como Osés resgatou Gomer do mercado de escravidão, da prostituição, Deus resgataria o seu povo. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias. Deus decidiu amar a Israel e para restaurá-los, imporia sobre eles algumas restrições. A disciplina é resultado de um julgamento fundamentado no amor. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam das expressões emocionais do amor de Deus por Israel, como vemos em Oséias, no capítulo 11, versículos de 1 a 11. O Senhor tentou atraí-los com cordas de amor. Deus ele vai tratar de forma especial o povo. Só ia depender do povo tomar essa posição e receber a Deus como seu único Deus verdadeiro. E vale a pena dizer, amados, que isso de fato aconteceu. Depois que o povo vai para o cativeiro lá na Babilônia, eles vão sair de lá e os que retornam, eles retornam com um sentimento de não mais idolatria. Talvez por isso que seja até difícil eles terem aceitado a Jesus, porque eles não conseguiram ver em Jesus o Salvador, embora Jesus é o Salvador. Mas eles esperam o Salvador segundo o que eles entendem. Mas então eles não mais iriam se prostituir diante de outros deuses. Hoje o contexto que nós vivemos é um contexto bem diferente. O mundo hoje está diferente. Mas nós vamos ver que uma boa parte do povo é um povo que não é idólatra, que não tem outros deuses, que tem somente o Deus verdadeiro como seu Deus, embora não reconheça a obra do Filho. Mas isso aí é uma outra mensagem. A conclusão da nossa lição diz assim: Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Oséias denunciou com veemência a infidelidade de Israel um pouco antes de sua destruição pela Síria, em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamentada no amor e na
fidelidade ou a semelhança de um casamento. Ou seja, para nós concluirmos aqui, Deus tira o povo, liberta o povo do Egito e lhe dá terras, lhe dá prosperidade. O povo, quando está no Egito, está preso na sua carne. Agora, o povo está liberto, o povo tem terra e não está preso na carne, mas está preso espiritualmente. Espiritualmente, estão presos, estão, abrindo mão da comunhão com Deus. E isso é muito prejudicial, isso é muito perigoso. Jovens, agradeço a você que pôde participar comigo, muito obrigado. Foi muito bom ter a sua participação. E na próxima semana, que lição gloriosa nós teremos. Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Vai ser uma lição abençoada. E eu lhe espero lá. Se você chegou até agora, é porque você entendeu que esse conteúdo é abençoador. Então compartilhe em seus grupos, da sua igreja, nos seus grupos jovens, para que eles venham comigo também estudar esse trimestre, essa lição. E não só isso, eu lhe convido a você fazer uma ação, dá o seu joinha, tá bom? Que Deus te abençoe. E eu lhe espero na nossa terceira lição, em nome de Jesus.